como vocês estão? Bem-vindos a mais um resumo da lição Roteiro Team. A lição dessa semana teve por título Chamado por Cristo, e o verso para memorizar estava lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, e diz assim: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Israelita circuncidado, descendente da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, um judeu irrepreensível, educado aos pés do grande Gamaliel, cidadão romano, muito provavelmente poliglota, fabricante de tendas e, em número, o maior escritor de livros da Bíblia. Você já deve ter ouvido falar dele muitas vezes antes. Esse é o apóstolo Paulo. Você já deve ter passado muito tempo lendo e já deve ter visto inúmeras pregações onde os temas eram os escritos desse apóstolo. Mas você já deve saber que o início do trabalho dele não foi tão bonito assim. Na lição da semana passada, nós vimos como Saulo desempenhou um papel importante no martírio de Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos. Agora, depois do reconhecimento do seu papel nesse acontecimento, ele estava ganhando novas responsabilidades. Vinha com cartas do Sinédrio e levava elas até Damasco, onde deveria se encontrar com outros judeus, para dali começar mais uma perseguição aos cristãos. Saulo ia confiante com a intenção de encontrar outros judeus colaboradores que, assim como ele, odiavam e queriam o fim dos seguidores de Jesus. Saulo era um homem muito estudioso e sabia explicar muito bem cada detalhe das leis e das histórias do Antigo Testamento. Ele sabia exatamente aquilo que havia sido dito pelos profetas e tinha posto em seu coração que o cristianismo era uma farsa, e assim ele odiaria aquele falso Messias a ponto de precisar com as próprias mãos acabar com aquela ideia da face da terra. Ele mesmo, com todo o seu conhecimento, iria atrás caçando um por um daqueles que propagavam a mensagem de um Messias que havia vindo e morrido por seus fiéis. Damasco não era uma cidade judia, mas abrigava muitos conversos e judeus fugidos da perseguição. Começar a perseguição de Saulo por ali deixaria um recado bem claro: os cristãos não ficariam impunes de pregar as suas mensagens. Mas, como você bem sabe, algo muito diferente do que ele imaginava aconteceu no meio do caminho. Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse uma voz forte acompanhada de uma intensa luz que deixou Paulo cego imediatamente. Saulo não estava preparado para aquilo, muito menos para ouvir a voz do homem que ele condenava, falando do céu ao seu coração. Os homens que acompanhavam Saulo também ouviram o estrondo e viram a grande luz, mas não entenderam a mensagem que foi dita. Agora, não havia como Saulo negar que aquele Messias havia ressuscitado dentre os mortos e realmente tinha um lugar no céu. Como ele continuaria sua missão a partir de então? Até aquele momento, Saulo estava sinceramente decidido e entendia que Jesus não era o Cristo prometido, e entendia que os cristãos precisavam ser aniquilados. Ele sinceramente acreditava que tudo aquilo que essas pessoas diziam estava contra as escrituras que ele havia estudado e estava determinado a acabar com elas. Mas e agora? De que adiantou toda a sua sinceridade, força e determinação até aquele momento, se tudo que ele estava vivendo estava sendo uma mentira? A verdade para Saulo foi pesada. Ele estava sinceramente errado. Mesmo com o coração acreditando de verdade naquilo, não era suficientemente o que Deus queria para ele. Apenas sinceridade sem a verdade em si não era o que Deus esperava que Saulo praticasse. Você conhece muito bem a história. A partir dali, Deus começou um trabalho intenso com Saulo, que pouco tempo depois passou a ser chamado de Paulo por causa de suas viagens para pregar aos gentios.
Deus conhecia o coração de Paulo e sabia que ele era determinado e caprichoso naquilo que fazia. Sabia que não media esforços para defender aquilo que pensava ser certo. Era exatamente essas características que formam um servo valioso de Deus. E ele sabia muito bem que uma vez Paulo entendendo e aceitando a verdade, poderia ser uma grande ferramenta em suas mãos. Esse, mesmo sendo um traço que Paulo carregava desde quando não era converso, é um ótimo exemplo para nós hoje. O foco e a determinação de Paulo são um dos atributos que nós devemos copiar se queremos de fato ser servos de Cristo. Paulo tinha em mente a verdade e perseguia ela sem olhar para os lados ou mesmo para trás. Ele tinha a certeza que deveria defender a verdade, não importasse o preço. Através de Ananias, Saulo foi curado, e por Barnabé, aos poucos conquistando a confiança dos outros apóstolos. Assim, aos poucos, Deus foi ensinando para Paulo o que ele deveria fazer e qual era o espírito real do povo de Deus. Qual seria a mensagem que a partir de agora ele deveria defender? Você pode ver Paulo nos ajudando a entender essa trajetória lá em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos poucos, Paulo foi aprendendo a aplicar tudo o que ele conhecia sobre o Antigo Testamento ao Cristo que havia vindo ao mundo. Ele aprendeu a reconhecer em Jesus as profecias feitas anos atrás pelos profetas e pelos mensageiros de Deus. Agora ele entendia mais do que nunca quem era o Deus a quem ele servia e a quantidade de amor que ele tinha por suas criaturas. Agora, ao invés de perseguir os cristãos, Paulo era perseguido. Entre os cristãos, ele era aquele que pregava o nome de Cristo e que ensinava gentios e judeus como Jesus havia vindo para que eles tivessem uma nova chance. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Paulo agora tinha entendido todas as coisas que ele havia errado antes do seu encontro com Jesus. Agora, para ele, toda aquela lista que eu fiz para vocês no começo de todas as coisas que ele era entendido e inteligente para fazer, não importava tanto quanto a graça que havia recebido de Jesus. Para ele, todo o conhecimento que ele possuía e as habilidades de executar o serviço não eram mais importantes do que o milagre feito naquele dia na estrada para Damasco. Paulo entendia que nenhum dos seus atributos ou capacidades poderia salvá-lo sem que Cristo o fizesse. Agora ele sabia que todos os dons serviriam apenas se ele usasse para a glória de Deus, tendo a sua mente nas vontades e nos desejos do Espírito Santo. Aprendeu a pedir perdão pelos seus pecados e a usar aquilo como ponto de partida para uma transformação a cada dia, se tornando uma pessoa mais parecida com o ideal mostrado por Jesus. Agora, ele não apenas tinha confiança para seguir Jesus de perto, mas para chamar outras pessoas para, assim como ele, ter Jesus como seu exemplo. Mesmo odiando Jesus e os cristãos com todas as suas forças, Deus ainda tinha um plano para Paulo. Olha o que diz lá em Atos, no capítulo 26, dos versos 16 a 18. Mas levanta-te e põe sobre teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para fazer-te ministro e testemunha tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Na estrada para Damasco, Paulo havia ficado cego fisicamente, mas depois de aprender sobre Jesus, descobriu que estava cego de maneira espiritual muito tempo antes. Agora,
Com os olhos abertos, tanto fisicamente quanto para a verdade, ele podia ver claramente aqueles que ainda em dor e sofrimento estavam escondidos pelas mentiras de Satanás. Agora, sua missão era, assim como pelo profeta Ananias, ele passou a ver novamente, fazer que outras pessoas na escuridão das trevas do pecado pudessem de novo ver a luz e a esperança que havia em Cristo Jesus. O espírito de profecia nos conta que, apesar de Paulo ter uma certeza muito grande daquilo que estava fazendo enquanto perseguia os cristãos, ele ainda podia ouvir a voz do Espírito Santo na sua mente. Diariamente, o seu egoísmo e aquilo que havia aprendido com os fariseus lutava diretamente com aquilo que o Espírito Santo tentava lhe mostrar. Quanto mais o tempo passava, mais o seu sono era incomodado pelo fato irrefutável de que Jesus era de fato o Messias prometido. Quando viu a morte de Estevão, apesar de se esforçar para ser participante daquele martírio, a pregação de Estevão falava alto em seu coração. Finalmente, quando Jesus apareceu, não havia mais o que negar. Paulo finalmente abriu seu coração ao Espírito Santo, e aquele preconceito e aquela autoridade que ele acreditava ter nele mesmo foram destruídos para dar lugar à vontade de Cristo em sua vida. Deus também usou os seus servos nessa jornada de Paulo para mostrar o real espírito que deveria haver na Igreja de Cristo. Assim como Ananias, mesmo temendo o perseguidor, foi até ele para poder curá-lo, e como Barnabé, mesmo não conhecendo Paulo tão bem assim, acreditou que Deus era capaz de restaurar vidas e ajudou ele na relação com os discípulos, Paulo podia enxergar a maneira como Deus queria que sua obra fosse conduzida e como ele também deveria passar a agir, entendendo que não existe pecador demais para Deus transformar. Hoje nós devemos aprender como Paulo a sair de onde estamos, do nosso conforto ou das nossas certezas, para sermos abençoados pela verdade vinda apenas do Espírito Santo. A verdade que não é aquela que está na vontade dos nossos corações, mas a verdade pura que sai da Bíblia sem as nossas vontades incluídas nela. Paulo nos chama a deixar que Deus mostre para nós exatamente a pureza da sua palavra e que nós permitamos que Deus transforme os nossos corações para serem segundo sua vontade. Deixando sua mente ser renovada por Cristo, Paulo pôde ser um grande pregador que expandiu o evangelho a muitos lugares do mundo, fazendo povos e muitas pessoas descobrirem que as trevas desse mundo não eram o fim. Ele convida você hoje a fazer o mesmo, deixando as suas vidas na mão de Deus. Aliás, uma curiosidade. Eu sei que a lição dessa semana conta que Saulo virou Paulo quando Jesus o chamou, mas eu tenho que te informar que não é bem assim que funciona. É verdade que Paulo é apresentado com 2 nomes na Bíblia e que muitas vezes nós associamos isso à sua conversão, mas Jesus nunca mudou o nome de Paulo e, na verdade, Paulo é apenas uma versão greco-romana do nome Saulo, que é usado normalmente em Atos porque ele passou a ser o pregador dos gentios, falando a pessoas de origem não judaica. E assim, para facilitar a comunicação, o nome foi passado para outra língua. Simplesmente assim. Paulo nunca deixou de ser Saulo e isso nunca foi uma coisa mudada por Cristo de fato. É claro que a transformação de Paulo é visível, mas você precisa entender que Deus não precisa te fazer sinais visíveis ou grandiosos para que você mude seu coração. Você colocando seu coração nas mãos dele e, de fato, se esforçando para seguir a sua palavra é um milagre muito maior do que algo visual. É preciso que você realmente confie em Deus e permita que Ele trabalhe em seu coração, te convencendo da verdade, e que você se esforça cada dia para abandonar cada vez mais as suas vontades vindas da carne. Apenas assim podemos aprender mais sobre a palavra de Deus e ser luzes ainda mais brilhantes para as pessoas que precisam. A história de Paulo está só começando e muito mais Deus fez por ele e muitos mais ensinamentos ele deixou para nós. E eu te convido a descobrir aqui na próxima semana. Eu te espero e até lá!